Bom dia a todas e todos. Às 10 horas do dia 19 de setembro de 2019, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinado a investigar tentativa de reforma da Previdência, onerando os servidores públicos estaduais por perdas financeiras causadas ilicitamente por governos anteriores e contando com a presença dos senhores deputados Renata Souza, Eliomar Coelho, Anderson Moraes e Valdec Carneiro, dou por aberto os trabalhos da 10ª reunião ordinária, que tem como objetivo a seguinte pauta: informes gerais, convocação e convites. Abro rapidamente com o informe de que, na semana passada, nos reunimos com um representante do Ministério Público Federal e com um representante do Ministério Público Estadual, compartilhando informações sobre o trabalho dessa comissão e sobre, no caso do Ministério Público Estadual, inquéritos em curso, do Ministério Público Federal sobre informações que vão sendo reunidas. E, após essas reuniões, o senhor procurador Rodrigo Timóteo nos informou que, na semana que vem, será realizada uma oitiva com o ex-governador Sérgio Cabral na sede do Ministério Público Federal, e que o mesmo se encontrará lá durante todo o dia, sendo essa oitiva realizada na parte da manhã. Como já havíamos discutido aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito a possibilidade de realizar uma oitiva com o ex-governador, nos pareceu oportuno aproveitar esse translado do ex-governador e realizar também a nossa oitiva. A gente tinha já conversado sobre a preferência de não trazê-lo até a Assembleia, fazer ou no prédio do Tribunal de Justiça ou no prédio do Ministério Público, o que, de alguma forma, se adequou a essa possibilidade. Por isso, a gente lançou o edital da reunião de convocação para hoje, para que a gente possa apreciar a convocação do ex-governador Sérgio Cabral, para que ele possa ser ouvido nessa CPI sobre a gestão do Rio Previdência durante os seus governos. Então, quero sugerir que a gente realize ponto único nessa reunião e aprove, então, a convocação do ex-governador Sérgio Cabral e a autorização para que a gente, em conjunto com a Procuradoria da Casa, destaco aqui a presença do Procurador-Geral da LERJ, doutor Sérgio, possa proceder contatos tanto com o juiz quanto com os promotores que hoje estão vinculados às ações envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral. Então, coloque em pauta, em votação, a convocação do ex-governador Sérgio Cabral. Como vota a deputada Renata Souza? Bom, eu voto favorável e quero salientar aqui a importante condução que o deputado Flávio Serafini tem levado à frente esta CPI e a convocação do ex-governador do Estado do Rio de Janeiro é fundamental para o curso dessa CPI. Então, voto favorável. Como vota o deputado Valdec Carneiro? Como já havíamos conversado aqui nessa CPI, tratado desse tema, eu voto favoravelmente e apenas acrescento ao voto o seguinte complemento. Essas operações Delaware foram efetivadas, já no governo Pezão, embora viessem sendo planejadas há algum tempo. Então, acho muito oportuno, portanto, voto favoravelmente. Ouvi o ex-governador Sérgio Cabral, mas seria também importante se a gente tivesse condições, ainda no transcurso da CPI, de ouvir o ex-governador Luiz Fernando Souza Pezão, mas o voto é favorável. Sem dúvida, deputado Valdec, é importante destacar que toda a operação original foi estruturada durante o governo de Sérgio Cabral e depois, com antecipação da posse do Pezão, ainda durante a gestão, que o Pezão era vice e o Cabral era o governador, o Pezão acabou sendo governador no período em que essas operações foram se concretizando. Como vota, deputado Anderson Moraes? Bom dia a todos. Primeiro, quero parabenizar aí pela maneira como o senhor presidente aí tem conduzido os trabalhos aqui nessa comissão. E eu sou mais que favorável. Mais que favorável. Parabéns.
Deputado Eliomar Coelho. Também sou favorável, porque, inclusive, todas as oitivas que têm sido realizadas por esta comissão, conduzida de forma muito boa, correta, né? A gente tem ouvido muito como resposta a determinadas perguntas nossas, que tudo dependia de uma decisão do governo, ou seja, coloca nas mãos do governador. Então, eu acho que, de repente, nós teremos uma oportunidade de desvendar realmente muita coisa com a presença e a oitiva tanto do Sérgio Governador como do governador Pezão. Obrigado, deputado Eliomar Coelho. Sem dúvida, essas operações corresponderam a quase 1/3 de todo o endividamento gerado durante o período das gestões Cabral e Pezão, né? Uma operação dessa monta não poderia ter sido realizada sem uma participação ativa e sem um aval do antigo governador. Então, por unanimidade, a gente aprova a convocação do ex-governador Sérgio Cabral, solicita a Procuradoria e a Secretaria da CPI que providenciem imediatamente o extrato da ata dessa reunião, da convocação, para que a Procuradoria possa entrar em contato com o Ministério Público Federal, com a Justiça Federal, para que a gente possa viabilizar. A data, a princípio, dessa oitiva vai ser na terça-feira da semana que vem, dia 24, no período da tarde. Então, eu preciso acertar esses detalhes de horário e confirmar se realmente o ex-governador Sérgio Cabral vai ser mantida essa data, os depoimentos dele, senão a gente se adequa a essa nova data, onde ele vem a prestar depoimentos no Ministério Público Federal. Então, não havendo mais nada a tratar, gostaria de agradecer a presença de todas e todos e considero encerrada essa reunião. Agora vamos dar início à nossa reunião de oitiva com o senhor Cícero Augusto de Oliveira Alencar. Às 10h15 do dia 19 de setembro de 2019, na Comissão de Presidente da CPI do Rio Previdência, Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a tentativa de reforma da Previdência, onerando servidores públicos por perdas financeiras causadas ilicitamente por governos anteriores e contando com a presença dos senhores deputados Valdec Carneiro, Anderson Moraes e Eliomar Coelho, dou por aberto os trabalhos da 8ª audiência pública, que tem como objetivo a oitiva do senhor Cícero Augusto de Oliveira Alencar, representante da Rio Oil Finance Trust no Brasil. Destaco também aqui a presença do senhor Vinícius Leal Cavalheiro, promotor de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, do senhor Ari de Paiva Forte, da senhora Sabrina Reibel, analistas do Tribunal de Contas do Estado, que têm contribuído muito com os trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Justifico a ausência do deputado Alexandre Freitas, vice-presidente dessa comissão, se encontra em viagem a trabalho fora do estado do Rio de Janeiro e pediu para justificar que não poderá participar dessa nossa audiência de hoje. Então, iniciando aqui a nossa audiência, senhor Cícero, a gente aqui tem feito um trabalho de tentar entender a situação de crise que o estado do Rio de Janeiro está enfrentando, especialmente os desequilíbrios que se aprofundaram ao longo dos últimos anos na gestão do Rio Previdência. E ao fazer esse trabalho de análise, a gente se deparou com uma situação muito grave, que foi a realização de algumas operações financeiras que contribuíram para desestruturar o fluxo financeiro do Rio Previdência, agravando a sua situação de déficit e desequilíbrio. Então, essa operação é fundamental e essa operação tem como um dos seus pilares organizativos a criação da Rio Oil Finance Trust, da qual o senhor é representante no Brasil.
por isso a justificativa da sua convocação para participar aqui conosco dessa CPI, né? Essa operação realizada pelo Rio Previdência era uma operação inédita no Brasil, no sentido que nunca nenhum fundo próprio de pensão do Estado havia realizado um tipo de captação nos moldes do que o Rio Previdência captou. Isso, então, nos deixa uma série de dúvidas e perguntas sobre o conjunto dos procedimentos dessa operação e, ainda hoje, da gestão desses recursos, dessas receitas de antecipação de royalties, que agora passam prioritariamente a remunerar os investidores que participaram, né, dessa operação. Então, uma das questões que a gente buscou entender, inclusive, quando a gente vinha discutindo quais seriam os nossos convidados, era como que cada um deles participava e compunha essa operação, o desenho dessa operação, que era uma operação inédita. Então, eu inicio dando bom dia ao senhor e perguntando, né, para o senhor como é que foi, como se iniciou a sua participação nessa operação de antecipação de receitas e como foi a escolha do senhor para representante da Rio Oil Finance Trust no Brasil. Bom dia, senhor Cícero Augusto. Bom dia. É só para o senhor falar sempre no microfone. Bom dia. Alô? Bom dia. Eu acho que é necessário, até para conhecimento de todos, uma nota histórica, né, descrevendo qual é a situação de um representante legal. Por conta de legislação federal, tanto societária quanto tributária no Brasil, toda e qualquer pessoa, seja ela natural ou jurídica estrangeira, não domiciliada no Brasil, para deter qualquer tipo de ativo, seja ele uma participação societária, seja um crédito financeiro, seja uma propriedade imobiliária, etc. e tal, esse ente não residente precisa ser representado por uma pessoa física residente no Brasil. Esse tipo de serviço, tradicionalmente, era prestado por escritórios de advocacia. Até que houve um caso em que se levantou questões de conflito de interesses e os escritórios de advocacia abriram mão de prestar esse tipo de serviço. Por conta disso, a minha firma, a firma da qual eu sou sócio fundador, passou a oferecer esse tipo de serviço. Então, isso é uma prestação de serviço que não pode ser exercido pela firma, porque o representante tem que ser uma pessoa natural, não pode ser uma pessoa jurídica. Então, um dos sócios da nossa firma atua na qualidade de procurador do investidor estrangeiro. Então, a alcunha de representante, ela é um tanto quanto, sei lá, exacerbada ou exagerada. Na realidade, é um procurador com um mandato outorgado pela procuração, nos termos da procuração que lhe é concedido, discriminando quais são os direitos e obrigações que o procurador tem em relação ao outorgante da procuração, que no caso aqui foi a Rio Oil Finance Trust do Brasil. Como é que esses clientes chegam até nós? 99,9% dos casos eles chegam através dos próprios escritórios de advocacia com quem nós temos relacionamento. Sejam eles Matos Filho, Demareste Advogados, Campos Melo, Pinheiro Neto, enfim, Veirano. Eu acredito que nós temos relacionamento com praticamente todos os escritórios de advocacia do Brasil. Nesse caso específico da Rio Oil, quem foi a ponte de contato foi um escritório de advocacia americano chamado DLA Piper, que é o maior escritório de advocacia dos Estados Unidos e um dos maiores do mundo. E eles tinham iniciado uma operação aqui no Brasil, da qual eu era o representante legal deles. Então, foi uma coisa mais ou menos natural. Como eles estavam assessorando o Banco do Brasil na estruturação desta operação,
e havia necessidade de indicação de um representante legal, de um procurador para atuar em nome da Rio Oil Finance, o DLA Piper me indicou. Assim como eu sou representante nessa mesma condição de procurador de aproximadamente 100, 120 outros investidores estrangeiros no Brasil. E como foi, né? Então, o senhor coloca que tem como marco nessa questão da representação, porque é algo que nos chamou a atenção. Quando a gente começou a analisar todos os atores envolvidos nessa operação, a gente se deparou com essa informação de que o senhor era representante de mais de 120 empresas no Brasil. O senhor coloca que isso é uma necessidade legal que as empresas têm para poder operar no país, desenvolver negócio, etc., ter um representante legal, uma pessoa física que as represente. E dentre essas representações que o senhor tem, o senhor tem outras empresas que tenham contratos com o poder público, que participem diretamente com órgãos nacionais, órgãos do Estado do Rio de Janeiro? Não. A única exceção de ter qualquer tipo de relacionamento com o poder público foi a Rio Oil Finance. Todas as outras empresas às quais eu represento são empresas de iniciativa privada com relações com outras empresas de iniciativa privada. E como é que é a sua rotina de trabalho como representante da Rio Oil Finance Trust? O que o senhor faz efetivamente? O senhor tem alguma remuneração? A remuneração, na realidade, embora a representação seja da minha pessoa física, o serviço é contratado com a minha firma. Então, a remuneração é para a minha firma. São $4.500 por ano. Qual é o nome da sua firma? RSM Brasil, BPO, S/S. RSM Brasil. Só destacar os deputados, o doutor Vinícius e todos os nossos convidados que queiram fazer uso da palavra. A gente vai tentar seguir uma sequência, então já passo a palavra ao deputado Valdec Carneiro. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, em particular, ao senhor Cícero Augusto de Oliveira Alencar, agradecendo comparecer a esta CPI e contribuir com o nosso trabalho de investigação em relação ao Rio Previdência. Eu queria fazer algumas perguntas, ainda que possam parecer banais, mas para o nosso relatório isso pode ter algum significado, né? Os nossos levantamentos apontam que há, salvo engano, 136 CNPJs, ou seja, pessoas jurídicas, empresas, das quais Vossa Senhoria é o representante ou procurador, é isso mesmo? Eu não saberia lhe confirmar o número exato. Entendi. Mas é da ordem de grandeza, de 100, 150, entre atuar como procurador ou também como administrador da empresa brasileira. É muito comum empresas, principalmente as empresas de tecnologia, elas começarem a operação no Brasil sem ter ninguém fisicamente lotado em território brasileiro, porque toda a transação de compra de software é feita via remoto, né, via internet ou qualquer coisa do gênero. Então, mas como para o faturamento da venda desse software ser feito localmente, é necessário a constituição de uma empresa brasileira, e a lei brasileira exige que toda empresa tenha um administrador, uma pessoa física residente que seja nomeada como administrador daquela sociedade. Então, entre procurador e administrador, está na ordem aí entre 100 e 150. Eu não saberia precisar agora o número perfeitamente exato. E o senhor poderia, em linhas gerais, pelo menos, distinguir a natureza do seu trabalho como procurador ou como administrador? Em que essas funções se diferenciam no dia a dia? Tem uma diferença crucial. Pois não. Como procurador, o único papel que eu exerço é o de seguir as ordens do outorgante da procuração. Então, eu recebo uma instrução dizendo, faça isso, faça aquilo, assine esse contrato, compareça à reunião no dia tal em algum lugar, que é raro de acontecer, mas às vezes acontece, quando você tem
uma sociedade estrangeira que é acionista de uma empresa brasileira, tem que comparecer o representante daquele acionista numa assembleia. Então, eu tenho que comparecer àquela assembleia e votar de acordo com a instrução que eu recebi do outorgante da procuração. No caso específico da Rio Oil, todas as instruções eram passadas através do escritório de advocacia que nos indicou. Então, eu recebia um e-mail dizendo: estamos assinando o contrato XYZ com data de tanto. Pedimos que assine 3 vias, 4 vias, 5 vias, etc. e tal, e nos devolva assinado. Entendi. E por esse trabalho como procurador da Rio Oil Finance Trust, o senhor, a sua firma, não é, recebe a remuneração anual de $4.500. Isso. $4.500, é a remuneração anual. Tem um cap de horas, se não me falha a memória, são 18 horas por ano que está incluso dentro desse valor. Caso a demanda exceda essas 18 horas, são cobradas horas adicionais de a base de $250 a hora, eu acho. Estou falando de memória, pode ser que esteja com o número enganado. No caso da Rio Oil, nunca houve isso, nunca houve o excesso de horas. Então, a única cobrança que foi feita até hoje foi, desde 2014, quando houve a outorga da procuração, foi a cobrança dos $4.500 por ano. Eu não sou do setor, portanto, não tenho experiência nessa área, mas essa é uma remuneração que o senhor considera, digamos, padrão no mercado? Porque, assim, aparentemente, superficialmente, não parece muito, né? Porque isso dá cerca de R$20 mil por ano, não é, para fazer uma representação de um trust internacional com vários investidores. Isso é uma remuneração padrão no mercado? Eu não sei lhe dizer se é padrão, pois porque, não, claro. Quer dizer, eu não tenho conhecimento dos nossos concorrentes, quanto é que eles cobram, mas eu poderia lhe dizer que é uma remuneração aceitável e razoável, até pela quantidade de contratações que nós temos com esse patamar de remuneração. Entendi. Se fosse exorbitante, certamente os outorgantes iriam procurar outros provedores dessa linha de serviço. Perfeitamente. Uma outra pergunta que eu queria fazer é assim, uma coisa que chamou muita atenção em outras sessões desta Comissão Parlamentar de Inquérito, eu mesmo várias vezes fiz menção a essa estranheza, é que vários depoentes aqui, e foram personagens importantes na estrutura da administração estadual do Rio de Janeiro, que se envolveram diretamente nessas operações de antecipação de royalties. Enfim, mesmo o senhor sendo o procurador no Brasil da Rio Oil Finance Trust, todos afirmaram categoricamente que não conheciam o senhor, né? O senhor conheceu, teve reuniões, contatos, agendas de trabalho com autoridades estaduais, como, por exemplo, o senhor Gustavo Barbosa, que foi secretário de Fazenda do Estado e anteriormente dirigiu o Rio Previdência, Sérgio Rui Barbosa, que foi secretário de Planejamento. O senhor conheceu essas pessoas nas suas tratativas profissionais como representante da Rio Oil Finance Trust no Brasil? Não, nunca. A única pessoa que eu conheci dessa estrutura toda envolvida nesta operação foi o advogado da DLA Piper que nos indicou, o Sr. Jeffrey Susekind. Eu tenho aqui o registro da ata de uma assembleia realizada em 10 de março de 2017. Ela começa falando, olha, em 10 de março de 2017, às 10 horas, na sede social do Rio Petróleo, situada na Rua da Quitanda, aconteceu uma reunião. E essa ata é assinada pelo senhor, representando a Rio Oil Finance Trust, pelo senhor Regis Moisés, pelo Rio Previdência, pelo senhor Luiz Cláudio Lourenço, então presidente, né, do Rio Previdência, e pelo senhor Flávio Câmara Carreiro. Essa reunião não aconteceu? Com presença física, não. 99% de todas e qualquer reuniões de sócios que existem no Brasil, que estão registrados na Junta Comercial do Brasil, dos estados, elas nunca existiram fisicamente. Você diz que estão lá presentes porque isso é uma obrigação legal. Essas atas aí eu recebia do escritório de advocacia dizendo: favor assinar a ata na sua função de procurador da Rio Oil Finance. Essas me chama a atenção, porque essa é uma
é uma reunião que envolve partes da administração pública, né? E aí que decidem sobre questões que envolvem dezenas de milhões, centenas de milhões, nesse caso em específico, muitas vezes até bilhões de reais sobre, né, recursos públicos. E essas reuniões aconteciam ou o documento circulava e já chegava pronto para o senhor? Todo documento chegava pronto para mim. Alguns já assinados por outras pessoas, só para complementar com a assinatura da Rio Oil, e alguns porque eu iniciava o processo de assinatura. Então, mesmo telematicamente, o senhor não participava de reuniões? Não. As tratativas Nunca eram... participei nem de reunião física, nem por teleconferência ou por videoconferência. Então, essas reuniões, essa, por exemplo, que esse documento já tinha circulado aqui na CPI, onde consta a sua presença, com a sua assinatura, mesmo assim, o senhor não teve participação na reunião, apenas firmou o documento. Exatamente. Nem por telefone o senhor Nem participou de reunião nenhuma? Eu queria acrescentar uma pergunta, presidente, porque, na verdade, esse trust, do qual o senhor é procurador no Brasil, a esse trust foi cedido, né, todo o fluxo de recebíveis, né, nesse processo de antecipação de royalties. O senhor não gera esses recursos? Quem é que gera esses recursos? Quem é que faz a gestão desses recursos que são, destinados aos investidores que constituem o trust? Eu não tenho resposta para essa pergunta, eu não sei. O proprietário desse trust é um outro trust. É a única informação que eu posso lhe dar, porque é o que consta da procuração que eu tenho, que foi otorgada... O Wilmington Trust, é isso? Wilmington Trust? Eu acredito que sim. Sinceramente, de cabeça eu não lembro. Não. Sei. Então, o senhor não tem ideia de quem gere os recursos que são destinados, dentro desse processo de antecipação de royalties, ao Rio Oil Finance Trust, do qual o senhor é procurador no Brasil? O senhor não tem ideia da gestão? Não. A única interação com o fluxo financeiro que eu tenho é de assinar os contratos de câmbio que o Banco do Brasil prepara. Sei. E o seu trabalho aqui no Brasil, como procurador desse trust, em algum momento acarretou a necessidade de prestação de contas a algum órgão de controle no Brasil? Foi necessário que o senhor prestasse contas, ou a sua firma que recebe essa remuneração do trust? E, periodicamente, tem sido necessário fazer algum tipo de prestação de contas aos órgãos oficiais do Estado do Rio de Janeiro? Não, nunca. Não é necessário? Não. Ao Tribunal de Contas do Estado, jamais? Não. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta. Deputado Leomar Coelho. O que acontece é o seguinte: no próprio instante que se assume a responsabilidade de, embora outorgada por um outro ente, mas, quer queira, quer não queira, quer dizer, essa responsabilidade assumida, ela pode responder por determinadas procedimentos não claros, digamos, para nós. E aí, é claro, que vem uma cobrança. Quer dizer, nunca teve de parte do senhor uma preocupação de, embora recebendo uma orientação do outorgante, de verificar de que se tratava aquele dali, inclusive porque se eu passo a ser responsável como representante, quer dizer, isso daí pode de repente recair coisas em cima de mim que eu não tenho muito a ver. Nunca teve por parte do senhor esse tipo de preocupação? A nossa preocupação ela está centrada em cima de dois aspectos. O primeiro, da gente fazer um background check, que é levantar informações sobre a idoneidade dos outorgantes, né? Tanto no Brasil quanto no exterior, se tem alguma suspeita de algum ato ilícito ou de algum desvio de conduta ou coisa do gênero. O segundo é a qualidade do referenciador do trabalho. Então, um trabalho que vem referenciado da DLA Piper, que é o maior escritório de advocacia dos Estados Unidos, que é cliente nosso, a quem nós conhecemos os sócios americanos, da grande maioria deles, que são pessoas de idoneidade inquestionável,
nós descansamos o nosso background check em cima do background check deles. Se eles estão representando aquela entidade, significa que eles fizeram esse exame de antecedentes daquele cliente. Se eles estão nos referindo àquele cliente, significa que nós estamos trabalhando para uma empresa que seja idônea. Senhor Cícero, eu estou formulando esse tipo de pergunta pelo seguinte, quer dizer, toda essa operação que foi realizada, que nós chamamos aí de Delaware, quer dizer, ela foi altamente lesiva aos interesses do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, recai quem participava de todas as tratativas para que isto se realizasse, altamente em cima daqueles que eram as pessoas responsáveis pela condução. Quer dizer, é isso daí. Quer dizer, nunca, quando eu digo, o senhor nunca teve a preocupação de ter esse tipo de conhecimento? Não, até mesmo porque isso não está incluso dentro das obrigações do procurador. Se eu fosse ler todos os documentos que são encaminhados dos outorgantes para que eu assinasse, eu não faria outra coisa na vida. Eu passaria 24 horas por dia lendo contratos antes de assiná-los. Tem contratos de instrumentalização de instrumentos de crédito, ou de cessão, ou de securitização de recebíveis, que tem 850 páginas. Mas o senhor, como procurador desse trust, que firma documentos em nome desse trust, o senhor firma esses documentos sem lê-los? 90% dos casos, sim. Novamente, a instrução vem do outorgante dizendo: foi aprovado, por favor, assine. Eu estou ali cumprindo as obrigações da procuração. A procuração é dada justamente para isso. Olha, quando eu te instruir, você vai lá e assina. O senhor conhece a natureza das relações entre a Rio Oil Finance Trust e o Citibank? Que tipo de relação eles têm? O senhor não tem conhecimento? Não. De prestações de contas, demonstrativos contábeis feitos pela Rio Oil ao Citibank? O senhor não tem informação nenhuma sobre isso? O senhor, como representante da Rio Oil Finance Trust no Brasil, nunca recebeu da Rio Oil ou do Citibank qualquer documentação que devesse ser encaminhada a título de prestação de contas para a Rio Previdência? Não. Nunca fez nenhum repasse de prestação de contas para a Rio Previdência? Não. Peço que o senhor fale no microfone, por favor. Não. Então, contratualmente, a gente tem uma compreensão de que existem, em última instância, o Rio Previdência cede para a Rio Oil o direito de prioridade no recebimento dos royalties e participações especiais. Em contrapartida, a Rio Oil faz o repasse para os investidores e deveria prestar contas disso para a Rio Previdência. E como o senhor é o representante no Brasil da Rio Oil, a gente compreende que seria normal que essas prestações de contas passassem pelo senhor, pela Rio Oil Brasil e pela sua procuração. O senhor nunca recebeu nem encaminhou para a Rio Previdência? Não, e só esclarecer, não existe Rio Oil Brasil. É a representação da Rio Oil no Brasil. O senhor nunca fez isso? Não. A única informação a terceiros com caráter de cunho legal, que já foi firmada pela Rio Oil, é a declaração de investidor estrangeiro, que é obrigatório ser entregue aos bancos que operam com investidores estrangeiros. Ou seja, essa declaração anualmente é renovada para o Banco do Brasil para confirmar o status de investidor estrangeiro da Rio Oil. É o único documento com essa característica. O senhor, na sua trajetória profissional, participou da estruturação de operações semelhantes a essas operações, a essa operação Delaware? O senhor participou, ajudou a estruturar em outro momento do seu percurso profissional no Brasil, Não. fora do Brasil? Não, Nunca? a nossa firma, por uma questão de decisão estratégica, Pois não. de definição de política corporativa, a gente não trabalha para governo. Nunca tivemos nenhum contrato com nenhum um órgão de governo ou por a sociedade estatal, esse tipo de coisa. É uma questão de definição estratégica nossa. O senhor nunca trabalhou diretamente ou indiretamente vinculado à Petrobras, por exemplo?
Já trabalhamos para a Petrobras, só que a Petrobras não é uma empresa estatal, é uma empresa de economia mista. Durante a estruturação da transferência dos ativos internacionais da Petrobras de Cayman para a Holanda, toda essa estruturação, nós participamos do processo de estruturação. E o nosso correspondente, na época, é que cuidava dos interesses da Petrobras Netherlands, BV, que é a holding que existe até hoje, que controla 100% dos ativos internacionais da Petrobras. Correndo o risco aqui de uma certa simplificação, o senhor me perdoe, mas pelas descrições que o senhor vem fazendo até agora, salvo engano de minha parte, o seu papel como procurador da Rio Oil Finance Trust no Brasil era basicamente seguir ordens para assinar documentos que confirmassem tratativas já pactuadas, é isso? Isso. O senhor era um signatário de documentos? Exatamente. Nada além disso? Nada. Eu queria retomar algumas questões que acho que para o funcionamento aqui dessa CPI tem algumas informações que nos são importantes. A gente teve uma dificuldade inicial para contactar o senhor e começou a buscar, tentar entender a referência dos seus endereços. E a gente chegou a encontrar 3 endereços diferentes. Um na Barra da Tijuca, que foi o qual a gente conseguiu contactá-lo, um na Ilha do Governador, e um na Avenida Niemeyer. O senhor confirma que esses 3 endereços pertencem ao senhor? Esse da Avenida de Niemeyer eu desconheço. Se você puder me dar os detalhes, eu até vou lá para ver se tem alguma coisa minha lá. Eu moro na Ilha do Governador até o dia 24 de setembro. Terça-feira da semana que vem eu estarei mudando definitivamente para um apartamento que foi adquirido na Barra da Tijuca. Esse imóvel aqui, localizado na Avenida Niemeyer, número 2, nunca pertenceu nem ao senhor, nem a nenhuma das suas empresas ou representações aqui. Não, adoraria possuí-lo, mas não. O senhor teve alguma participação profissional, o senhor, ou firmas que o senhor representasse, ou firmas das quais o senhor eventualmente seja sócio, nos Jogos Olímpicos Rio 2016? Não. Nenhuma? Nenhuma. Mas teria havido algum equívoco, porque em processos que investigam os Jogos Olímpicos Rio 2016, aparecem citações ao seu nome. O senhor tem conhecimento disso? O único caso que eu me lembro foi uma reportagem escrita pelo Juca Kfouri, em que ele como é comentarista esportivo, entende muito de lei, entende muito de negócios, e aí ele faz uma série de ilações completamente descabidas a respeito de uma agência de turismo que teve um aporte, se não me falha a memória, acho que era Tamoio o nome da agência, eu não recordo exatamente o nome. Essa empresa teve o aporte de um investidor estrangeiro, que era Jet Set International, que era controladora da Tamoio, se tornou controladora da Tamoio, algo assim. E aí ele levanta uma série de dúvidas sobre o dono da Jet Set, que o Perfeito. dono da Jet Set seria um cara envolvido com a máfia russa, com o lançamento do Sputnik e coisas do gênero. O senhor trabalhou com a Jet Set ou com a Tamoio? Não? Eu trabalhei para a Jet Set na mesma condição de procurador, assim como trabalho para a Rio Oil. Ou seja, somente assinando documentos, sem nenhuma ingerência, sem nenhuma participação em qualquer decisão. Com licença, deputado Flávio Serafini, eu vou pedir a sua autorização para me ausentar, mas, de qualquer forma, é importante sabermos do senhor Cícero quais são os outros tipos de documento que ele assina, né, sem ter qualquer gerência ou gestão sobre esses documentos que assina enquanto representante da OIL. Então, eu acho que é importante sabermos se essa é a ação dele concreta enquanto representante, assinar sem saber o que está assinando. Gostaria de encaminhar que a gente já apresentasse aqui a requisição formal ao senhor Cícero Augusto Oliveira Alencar, da cópia da procuração e do contrato de representação que o senhor possui com o escritório, né, Piper, e com a Campos Melo ou com qualquer outra empresa relacionada a essas operações vinculadas ao Rio Previdência. Acho que
é importante, porque realmente é algo que nos causa surpresa o senhor ser o representante legal, né, de uma trust no Brasil, que tem a prioridade no recebimento de bilhões de reais dos cofres públicos do Estado, e não ter nenhuma ciência, nenhuma informação, nada que possa contribuir. Nesse sentido, eu gostaria de voltar e reiterar algumas perguntas. Eu vou citar aqui alguns nomes e gostaria que o senhor me respondesse se conhece, se já conheceu, se já fez algum negócio com essas pessoas. O senhor Eric Ribeiro, Eric Tavares Ribeiro, procurador do Estado do Rio de Janeiro. Não. Senhor Sérgio Rui Barbosa. Não. Senhor Luiz Cláudio Lourenço Gomes. Não. Senhor Renato Vilela. Não. Regis Fischner. Não. Sérgio Cabral Filho. Não. Luiz Fernando Pezão. Não. Eu vi Ciro Mauro Giannini. Não. Eu vi, levantando um pouco sobre as empresas que o senhor representa, que o senhor é representante também da Dassault no Brasil. Dassault Falcon Jet. Como representante da Dassault, o senhor nunca teve nenhuma reunião, nada com o ex-governador Sérgio Cabral para tratar dos interesses dessa empresa aqui no Brasil? Não. A Dassault, ela tem um gerente operacional, um administrador operacional que fica baseado em Brasília, que foi recentemente trocado, agora acho que 2 meses atrás, mas todas as negociações, propostas comerciais, projetos, etc. e tal, são tocadas por esse gerente executivo. O meu papel, novamente, como procurador, é pura e simplesmente referendar as decisões do outorgante. Senhor Cícero, o senhor, para mim é importante repetir, porque precisa constar no relatório, o senhor é o procurador da Rio Oil Finance Trust do Brasil, que é a principal beneficiária dos recursos oriundos dessas operações de antecipação de royalties. Entretanto, o senhor afirma desconhecer os principais gestores estaduais que se envolveram diretamente na estruturação e na efetivação dessas operações. Minha pergunta é, alguém, já que não é o senhor, quem pela Rio Oil Finance Trust dialogava com as autoridades estaduais? Porque alguém deveria dialogar, não é possível, né? Se não é o senhor tem notícia como procurador desse trust no Brasil, quem fazia esse diálogo institucional entre o trust e as autoridades estaduais? Eu não tenho essa informação. O senhor não tem essa informação? Não. E quem faz com o senhor as interlocuções? O escritório de advocacia. E a Campos Melo também mantém alguma interlocução com o senhor sobre essa operação? A Campos Melo, quando a DLA Piper veio para o Brasil, a ideia era que ela se associasse a Campos Melo e a Campos Melo passasse a ser uma espécie de DLA Piper Brasil. Isso não progrediu. Em um determinado momento, eles acabaram seguindo caminhos diferentes, então eu não saberia lhe dizer hoje se Campos Melo é sucessora do que a DLA Piper iniciou ou não. Mas há muito tempo que eu não recebo nada da Rio Oil para assinar ou coisa do gênero. Acho que desde o ano passado eu não recebo nada. O senhor já fez algum negócio com a Planner Trust? Planner, esse é um nome bastante comum. Deve ter, sei lá, 5 milhões de empresas chamadas Planner no mundo. Uma do estado de São Paulo, vinculado ao senhor Alberto Youssef? Não. O senhor nunca fez nenhum tipo de representação, de negócio, nada? Que eu me lembro agora, não. Eu acredito que a gente tenha até um cliente chamado Planner, mas é uma empresa de engenharia aqui do Rio de Janeiro. Bom, precisa mais algum deputado fazer uma pergunta? O doutor Vinícius Cavalheiro quer fazer uso da palavra. Por favor. Muito bom dia a todos, senhor presidente, excelentíssimos senhores deputados. Na pessoa de quem eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui mais uma vez para tentar contribuir, compreender melhor essa relação jurídica complexa envolvendo recursos, né, da participação governamental de produtos de óleo e gás no estado do Rio de Janeiro, cuja importância me parece, acho que, unânime, né? Senão acho que não haveria CPI nem preocupação.
Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que na função de convidado, eu acho que eu vou tentar contribuir de alguma maneira também, pelo menos com a premissa com a qual nós tratamos lá no Ministério Público. Nós temos uma investigação lá, seu Cícero, que trata da improbidade administrativa eventualmente praticada em decorrência não só da assinatura do contrato, mas das repactuações que foram feitas ao longo do prazo de vigência e até hoje com o contrato que foi firmado de securitização dos recebíveis. Dentro dessa premissa, que é uma estrutura complexa envolvendo relações jurídicas de diferentes naturezas, nós nos deparamos aí com a constituição de empresas no Brasil, no exterior, e contratos firmados com N tipos de instituições financeiras ou não. Então, esse emaranhado de normas parte de uma determinação geral. Qual era a determinação geral? Antecipar o fluxo para cobrir um déficit financeiro específico, pontual, no ano de 2014. Mas no que lhe compete, que eu acho que eu preciso, para mim, no meu ponto de vista, refrisar, não sei se todos estão de acordo, é que, na hipótese da Rio Oil Finance Trust, pelo menos ela é concebível no mundo jurídico como natureza de um contrato, não é uma pessoa jurídica. Até há uma certa divergência sobre a própria essência da trust, a validade da trust no Brasil. A trust ela foi criada por uma convenção de Haia, de 1985. Artigo 2º estabelece o que é a trust. Convenção essa de que o Brasil não é signatário. Já começa um pouco, aí não tem diretamente a ver com o senhor, mas começa um pouco as divergências acerca do negócio jurídico firmado com pouca certeza. Por quê? Se trata de um instituto, de um instrumento de direito internacional, cuja regra é quando você internaliza as regras só através da adesão a essa convenção que o Brasil até hoje ainda não fez. Mas, no meio negocial, no meio jurídico, ela é praticada com muita frequência. Não raro deriva para assuntos envolvendo lavagem de dinheiro, evasão de divisas, crimes contra a ordem tributária e por aí vai. Mas não estou tratando exatamente da hipótese da Rio Oil no momento. Então, num primeiro momento, o Estado do Rio de Janeiro teria optado por um tipo de relação jurídica que lhe garantia muito pouca oportunidade de depois, caso houvesse alguma ruptura daquele contrato, ter a possibilidade de questioná-lo dentro do sistema jurídico nacional. A decisão mais recente, que tivemos a oportunidade de levantar aqui, uma decisão num recurso especial datado de 8 de junho de 2018, reafirma a impossibilidade da aplicação da regra de trust no Brasil, fazendo com que o cessionário do direito, no caso, o Estado, se fosse o Estado do Rio de Janeiro, pudesse reaver os bens ou renegociar o contrato no sistema jurídico nacional, caso ocorresse algum problema. Então, essa já é uma base muito pouco sólida, até também porque, se partimos das regras de aplicação do direito administrativo, enfim, regras básicas de gestão de coisa pública, que o gestor só pode fazer aquilo que está permitido na lei nacional, especificamente na lei do Estado do Rio de Janeiro. Isso é um primeiro ponto. Vamos chegar, então, partindo dessa premissa, pelo menos da premissa que nós estamos partindo, se o Ministério Público está certo, está errado, acho que vai ter um momento até judicial adequado para questionar isso, mas partindo dessa premissa, ou seja, de que esse negócio jurídico, com pouca segurança jurídica dentro do Brasil, ele foi feito, tanto que o senhor está aqui, não é? Ele foi feito, mas ele tem uma estrutura, ele tem uma roupagem, ele é uma triangulação. Então, algo parecido, por exemplo, aqui no meio jurídico, fideicomisso, tem uns contratos, tem um negócio jurídico que tem essa natureza, que tem previsão legal, mas ele tem essa roupagem, uma pessoa que cede os direitos podem ser bens, valores, recebíveis, enfim, ele cede o direito para uma interposta pessoa. Essa interposta pessoa, então, negocia já com a cessão desses valores para os beneficiários. A pessoa que cede tem os nomes normalmente relacionados à nomenclatura americana, norte-americana, Celto, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Na figura digamos assim, do garantidor do negócio jurídico, enquanto gestor da coisa, e você tem os beneficiários. É basicamente unânime a hipótese de que, quando há transferência, o gestor, o curador dos bens ou dos valores, ele é obrigado a tratar exatamente dentro daquilo que está no contrato ou dentro do que está na lei instituidora e criadora disso. Até aí estamos de acordo. O senhor se colocaria nessa função de curador dos bens ou quem estaria na função de curador dos bens? Porque, veja bem,
A figura de procurador não existe num contrato de trust, ou nunca existiu. Eu quero saber, quando o senhor mencionou várias vezes que é procurador, qual é a sua roupagem jurídica dentro desse negócio que está sendo tratado? Eu não participo do trust sob forma absolutamente nenhuma. Desconheço quem sejam as pessoas, quem seja o trustee, desconheço quem sejam os beneficiários, não sei como é que ele foi organizado, quando foi organizado, que estrutura jurídica, sob que jurisdição ele está, isso eu desconheço total e completamente. A única informação que eu tenho dele é o que está no instrumento de procuração, em que o beneficiário declarado da Rio Oil Finance Trust outorga uma procuração a mim para executar uma série de fatos. Estão lá listados 10, 12 direitos e obrigações. Só mais nada. Eu não tenho acesso aos recursos, eu não tenho gerência sobre os recursos, eu não sou beneficiário de nem parte, nem nada relacionado aos recursos, seja arrecadados, seja investidos. De novo, a única interação financeira é a assinatura do contrato de câmbio que é preparado pelo Banco do Brasil. Perfeito. Então, nessa qualidade de supostamente representante da Rio Oil, ou da representação brasileira dentro da Rio Oil, o senhor partiu de uma premissa que a legislação brasileira exige para certos tipos de contrato, certos tipos de negociação, esse representante nacional aqui, não é isso? Acho que o senhor começou a sua premissa afirmando isso. A questão é que, para nós aqui, não há legislação brasileira com relação a trust. Então, o senhor é representante de um escritório de advocacia lá fora. Baseado em qual legislação o senhor representa? Quando o senhor assina os poderes, normalmente você vem mencionando para fazer o quê, com base em qual legislação, para fazer o quê, com base em qual legislação o senhor representa o trustee lá de fora? Legislação brasileira. Eu não represento o trustee, eu represento o trust. O trustee é o administrador do trust. Sim. Trust é um contrato. Trust não é pessoa jurídica, não tem personalidade jurídica, então é difícil representar um contrato. Para efeitos da legislação tributária e comercial no Brasil, não existe essa distinção. Se não é domiciliado no Brasil, ele é considerado uma entidade não residente. Como entidade não residente, para que possa possuir qualquer tipo de ativo domiciliado dentro do território nacional, é exigido que ele seja representado por um residente brasileiro, pessoa natural. Qual ativo que o senhor representava dentro do território nacional? Eu não represento ativo nenhum, eu represento o CNPJ da Rio Oil Finance, que ela sim detém algum tipo de ativo. Se ela não detivesse ativo nenhum, ela não teria necessidade de ter um representante. A questão é que me parece um tanto quanto incongruente. Se o senhor me desculpa, eu posso até estar sendo um pouco ignorante com relação à natureza jurídica disso, porque no direito brasileiro isso não existe. Eu acho que está havendo uma pequena confusão. Não sei se sou eu que estou fazendo ou se eu não estou conseguindo alcançar a formulação do tratado. A questão é que, se o gestor da Rio Oil está lá fora e a gente não tem ativo no Brasil, qual é a razão de o senhor ter sido contratado aqui? Para assinar papel? Se essa sua afirmativa é verdadeira, não existe razão absolutamente nenhuma. Existem recomendações, existem regras que foram tratadas mais recentes. Isso na Receita Federal do Brasil, tem o número da recomendação da Receita, datada de 2016, que ela começou a estipular certas obrigações na formulação e no gerenciamento das coisas relativas a contratos de trust. Muito impulsionado pelos eventos da Lava Jato, que acabaram surgindo. Tem essa instrução normativa, eu passo para os senhores e para o senhor também. A CVM, um pouco antes também, determinou algumas regras muito menos específicas do que a Receita Federal do Brasil, justamente para que tenha mais clareza no que diz respeito a qual trato e de que se faz porque ela tem reflexos extremamente importantes dentro do território nacional e aqui, para o caso, para o Estado do Rio de Janeiro. Essas instruções normativas, apesar de serem datadas de 2016, elas levam algumas regras ao momento da constituição dessa trust, onde ela obriga que haja clareza sobre quais são as regras de determinação, quem conduz os negócios e especificamente, quem são os beneficiários, para que não haja confusão entre quem negocia e quem se beneficia. É muito comum, dentro do esquema de lavagem de dinheiro, a cessão para uma interposta pessoa, para que depois, regulamentado ou firmado o contrato lá fora, essa pessoa acaba se confundindo com o beneficiário, fazendo assim evasão de divisa de forma ilícita dentro do Brasil. Isso foi a razão de existir da instrução normativa da Receita Federal.
Muito embora o contrato tenha sido firmado em 2014, ele teve efeitos e tem efeitos até hoje. Então, eu quero crer que essa instrução normativa da Receita Federal ela tenha vigência para esse contrato, onde se determina clareza com relação àquilo que o senhor não tem. O senhor, na qualidade de representante legal no Brasil, que é o que o senhor está falando, um instrumento que realmente é muito ímpar, dentro até do conceito de trust, que já é mais ímpar ainda dentro do Brasil. O senhor, nessa qualidade, o senhor nunca foi, em momento nenhum, acionado ou pela Receita Federal para apresentar beneficiários, para apresentar fluxo de recebíveis, distribuição dos recebíveis, pagamentos, nada? No Brasil? Porque se o senhor é o único no Brasil, a quem mais a gente se dirigiria, caso fosse a hipótese de exigir esse tipo de documentação? Não me ocorre ninguém, até porque o meu CPF está vinculado ao CNPJ da Rio Oil Finance por conta dos contratos de câmbio que são firmados com o Banco do Brasil. Então, se tivesse qualquer questionamento da Receita Federal, esse questionamento naturalmente deveria ser dirigido a mim. E o senhor nunca recebeu? Nunca. Só mais um pequeno, se for possível ainda, fazer um pequeno, tentar traçar uma pequena premissa com relação a isso, é que há um momento, especificamente em 2015, o contrato já firmado, que há uma grande, digamos assim, redirecionamento do contrato, uma renegociação do contrato num waiver em 2015, em que regras do jogo foi altamente modificada. A hipótese de pagamento, por exemplo, de sanções não previstas no contrato, hipótese de pagamento, inclusive, para interpostas pessoas que não estavam autorizadas em lei. Em 2015, mais especificamente em setembro de 2015, o senhor, na qualidade de representante legal da Rio Oil no Brasil, não foi acionado, não foi notificado, não foi comunicado dessa alteração significativa do contrato? Eu recebi um adendo, um aditivo, alguma coisa do gênero, um instrumento com essas alterações para ser assinado. Foi a única coisa, a única ciência que eu tomei do assunto. O senhor não, nem esse aditivo o senhor leu, porque realmente o contrato de securitização tem 800 páginas em inglês. Um contrato muito complexo, especialmente para quem não domina a língua na área técnica. Mas o aditivo foi uma coisa muito específica. O senhor não teve nem curiosidade de ler o aditivo sobre o que se tratava? Não. Então, desculpa o excesso de franqueza, para que o senhor assina esses papéis? Na sua concepção, para que o senhor está ali na figura de representante legal? Eu estou cumprindo uma obrigação. A lei brasileira exige que o investidor estrangeiro tenha um procurador e que esse procurador assine em nome do investidor estrangeiro. Então o senhor está em nome do investidor estrangeiro, não em nome da Rio Oil. A Rio Oil é o investidor estrangeiro. Para esse fim, a Rio Oil é o investidor estrangeiro. Eu entendo que o investidor são os beneficiários dentro do contrato de trust, não a pessoa que é o trustee, que é a Rio Oil. Está havendo certas confusões, que pelo menos no conceito jurídico eu tenho... Bom, então o senhor me desculpe, mas eu não sou advogado, eu não posso discutir sobre esse assunto. Okay. O que eu entendo é o seguinte: a lei brasileira exige que toda e qualquer entidade não residente, seja ela pessoa física, pessoa jurídica, trust ou foundation, que é o equivalente do trust na Suíça, ou qualquer outro tipo de organização, o simples fato de ser não residente e possuir qualquer tipo de ativo ou direito no Brasil tem que ser representado por uma pessoa física residente no Brasil. Então, desculpa a insistência, o senhor está representando sim a Rio Oil, não os investidores. Eu estou representando, a procuração é da Rio Oil. Perfeito. Eu não tive acesso à procuração, se o senhor depois também puder fornecer. Obrigado, doutor Cavalheiro. Obrigado. Só me permite só uma rápida pergunta, senhor Cícero. Não sendo o senhor já afirmou que não que fazia eventuais contatos com as autoridades estaduais, a Rio Oil Finance Trust dispõe de alguma outra forma de representação no Brasil, sem ser a sua procuradoria, entre aspas, digamos? Não que eu saiba. Não que o saiba. Então, a única forma de representação da Rio Oil no Brasil, que o senhor conheça, é exercida por Vossa Senhoria. Exatamente. A Rio Oil, ela, dentro desse processo de administração dos recursos, ela tem uma responsabilidade também relacionada a administrar alguns bilhões de reais e de dólares que compõem a estrutura da operação financeira
que garante alguma segurança aos investidores que participaram dessa operação. Essa estrutura, inclusive, é vinculada ao Citibank. O senhor não tem nenhuma informação sobre isso? Não. Novamente, a única interação com parte financeira em que eu interagi é a assinatura do contrato de câmbio preparado pelo Banco do Brasil na entrada dos recursos ou saída de recursos. Veja bem, o senhor é o representante, né, de uma trust no Brasil que administra bilhões de reais do Estado do Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, gostaria de saber informações relacionadas às contas que são vinculadas ao Citibank e que uma parte do dinheiro público do Estado do Rio de Janeiro, das receitas e de royalties e participações especiais de petróleo, ficam retidas. Eu gostaria de saber como se dá a forma de remuneração dessas contas. O senhor não sabe me informar? Não tenho informação alguma. Então, a Rio Oil Finance Trust não tem condições de, nesse momento, dar para as autoridades brasileiras nenhum tipo de informação sobre a gestão desses recursos no exterior. Não. Por favor, doutor Ari Paiva, analista do Tribunal de Contas do Estado. Obrigado, presidente, pela palavra. Queria cumprimentar o presidente da CPI, doutor Flávio Serafini, em nome de todos os representantes aqui da CPI. Agradecer mais uma vez pelo convite. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor Cícero Augusto a respeito da Rio Petróleo. O senhor tem, por acaso, ciência dessa empresa, Rio Petróleo, no Brasil? Olha, eu vou falar de memória. Eventualmente pode ser que eu tenha passado alguma coisa na minha mão com o nome dessa empresa, mas não saberia lhe precisar o que ou quando. Vou só relembrar, a Rio Petróleo, a Rio Oil, né, ela tem 99% do Rio Petróleo no Brasil, né, faz parte da estrutura, a estrutura que recebe recursos no exterior também, a Rio Petróleo faz parte, né. Então, o senhor, por acaso, o senhor, então, a princípio, o que o senhor falou, então, o senhor não se lembra de fazer de executar despesas, ter relacionamento com os diretores da Rio Petróleo, porque sendo 99% da Rio Oil, com certeza o senhor deve ter, ou em algum momento, você deve ter encaminhado algum pedido do escritório de advocacia no exterior, né, para fazer algum trabalho, ou seja, para demandar algumas questões que a estrutura da Rio Finance Trust precisa ter, ou não? Não. Não, né? Não. Reafirmando, não há qualquer tipo de interação com nenhuma das partes relacionadas a essa operação, esse projeto, sei lá como é que vocês chamam, Delaware Operation ou coisa parecida. Em nenhum instante houve e não há. Perfeito. Só uma pergunta, presidente, por gentileza, só mais um. O senhor afirmou que o senhor tem várias participações, né? Não somente como procurador, mas também como administrador de várias empresas, né? Sim. Tanto aqui no Brasil quanto no exterior, né? O senhor, por acaso, se lembra de alguma empresa que já foi alvo de investigação do Ministério Público, não só estadual, federal, ou da Polícia Federal, dessas empresas que o senhor participa aqui no Brasil e no exterior? Não, desconheço. Nenhum. Nunca recebi nenhum tipo de notificação ou intimação, ou nada relacionado. Tá bom. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Bom, doutor Cícero, considerando que o senhor é o representante legal, né, da Rio Oil no Brasil, a gente tem uma série de pedidos de esclarecimentos a fazer à Rio Oil no que diz respeito à gestão desses ativos. Então, a gente vai encaminhá-los ao senhor como representante legal, como alguém que está submetido à legislação brasileira, com a expectativa de que o senhor nos traga essas respostas, né? Até recentemente, o Rio de Janeiro tinha 3 bilhões de reais retidos em contas reservas, cuja administração passa diretamente pela Rio Oil Finance Trust. Nesse momento, continua tendo mais de 1 bilhão de reais. A gente sabe perfeitamente de que somente a gestão dessas contas bilionárias, né, em reais, né,
mas também em dólares, dependendo do momento em que elas são administradas, né, são valores muito vultuosos. E a gente não pode não ter esclarecimentos sobre esses processos. Então, eu destaco que realmente me surpreende que a Rio Oil tenha uma representação no Brasil que não possa representá-la no sentido de esclarecer as operações que a Rio Oil faz. Né? O senhor sabe muito bem que a Rio Oil não possui outros negócios no Brasil que não essa relação com a Rio Previdência. A Rio Oil foi criada com esse objetivo. Então, o seu representante no Brasil não ter condições de nos dar nenhum esclarecimento sobre nada que diz respeito a essa operação, que é a operação que justifica a existência da Rio Oil, que é a operação que justifica a existência de um representante legal no Brasil, confesso que reforça uma leitura que a gente já vinha fazendo ao longo dos trabalhos dessa CPI, de que essa operação parece que é estruturada de uma forma a dificultar ao máximo possível o acesso a informações. Né? Mas, de qualquer forma, eu reitero a nossa interpretação de que, considerando que o senhor é representante legal da Rio Oil no Brasil, cabe ao senhor nos prestar todos os esclarecimentos relacionados a essas operações vinculadas a essa trust. Então, a gente vai encaminhar para o senhor, imediatamente, em primeiro lugar, um pedido de cópia da procuração do contrato de representação que o senhor possui com a Rio Oil, cópia de todos os documentos que a Rio Oil já transmitiu no Brasil para todos os setores que já tem estabelecido, considerando que a Rio Oil é uma representação diretamente vinculada à Rio Previdência e recursos públicos do Estado do Rio de Janeiro, e vamos solicitar também, através do senhor, informações sobre as operações internacionais que a gente não tem tido acesso. O senhor existe como representante legal justamente para fazer essa vinculação. Então, eu quero saber sobre os contratos da Rio Oil com o Citibank, eu quero saber sobre a administração das contas reservas, eu quero saber sobre o fluxo financeiro dos royalties e participações especiais do petróleo, que passam sempre, contratualmente, primeiro, pelas mãos da Rio Oil. Então, reitero que, entendendo esse papel do senhor como representante, nós vamos encaminhar imediatamente para o senhor todos esses pedidos de informação e aguardamos do senhor contribuição e resposta para essa comissão parlamentar de inquérito. Ok, o caminho que vai ser feito é o caminho inverso do caminho que eu traço ordinariamente para executar documentos. Vocês vão me fazer essa solicitação, eu vou encaminhar para o escritório de advocacia, que aí então deverá entrar em contato com os efetivos gestores da Rio Oil Finance para que eventualmente seja provido essa informação. O endereço que a gente tem que contactar o senhor é sempre no endereço da Barra da Tijuca. A partir do dia 24 será. Até lá, da Ilha do Governador. Isso. Doutor Vinícius Cavalheiro. Colocado pelo senhor ali, realmente uma lembrança com relação à estatal existente aqui no estado do Rio de Janeiro, Rio Petróleo, que ela já existe justamente para que isso seja factível, essa negociação seja factível dentro do estado, até porque envolve bens de sessões anteriores, com a Caixa, com o Banco do Brasil. Isso faz parte do fluxo negociado também pela Rio Oil nos Estados Unidos. Em virtude disso, o senhor se recorda, nessa documentação que o senhor assina, de ter recebido ou enviado algum recurso, contrato, documento à Rio Petróleo, pela Rio Oil, ou recebido da Rio Petróleo via Rio Oil? Não, recebido via qualquer coisa que não seja o escritório de advocacia, nunca. Isso com certeza. Enviado, eu não saberia lhe precisar agora de cabeça 5 anos de relação, se não teve uma carta, um papel ou qualquer coisa do gênero
que tinha sido solicitado para ser mandado para Rio Petróleo. Mas só respondendo ou esclarecendo mais aquele ponto da necessidade do representante legal, pela informação que foi dada, como a Rio Oil Finance tem uma participação societária na Rio Petróleo, ela obrigatoriamente tem que ter um CNPJ. Para ter um CNPJ, ela obrigatoriamente tem que ter um representante legal residente no Brasil. Então está explicado o ativo. Sim, mas a Rio Petróleo já tem os seus próprios representantes aqui. Ok. Sim, tem. Inclusive o procurador do Estado. A Rio Petróleo é uma coisa, eu estou falando do investidor, o acionista da Rio Petróleo, que pela informação que ele passou, é a Rio Oil. Este investidor aqui, por não ser residente, ele precisa ter um CNPJ. E para ter um CNPJ de não residente, ele precisa apontar um procurador local. De novo, seu Cícero, eu vou divergir do senhor. A Rio Oil não é investidora, é a trustee. A investidora é beneficiária. São figuras, o senhor está confundindo, desculpa o excesso, Franca, o senhor está confundindo em vez de estar explicando. Então, há relações jurídicas que são tratadas com os investidores lá fora. Tem mais de, 4 dezenas de investidores que são bancos internacionais, de caráter mundial, tudo quanto é tipo de investimento e de fundos de pensão existentes nos Estados Unidos e no mundo afora. Esses são os beneficiários, esses são os investidores, esses que adquiriram as ações. Eu quero saber, o senhor está representando a vestimenta jurídica não é dessa forma. Não se trata de vestimenta jurídica, se trata de negócio. Tá bem, então, olha só, como eu lhe disse, eu não sou advogado, não posso debater sobre esses. O senhor, qual é a sua formação? Eu sou contador. Há quanto tempo? Há 30 e quase 40 anos. O senhor não é o sócio da RSM, ACAL, Auditores do Brasil? Um dos proprietários. E nessa qualidade, o senhor já não firmou contratos, não como trust, mas envolvendo relações de ativos nacionais, de governamentais aqui no Brasil? Via CVM, Comissão de Vôlei Brasileira, CVB e tudo mais? Porque a tal da reportagem a qual o senhor se mencionou não é bem uma reportagem, é um relatório de auditoria da CGU de 2014. Nós temos um número aqui, o qual o senhor é mencionado. Não se trata de uma mera reportagem de um jornalista esportivo, é um relatório que tenha chegado ao meu conhecimento. Ali está dito que o senhor fez. Ok, obrigado. A proposta do relatório de auditoria CGU é 2014.078334. 07834. Deputado Leomar Coelho, que faz uso da palavra. Não, é porque eu acho que uma das coisas que a gente tem que solicitar é a presença aqui nesta comissão do outorgante, né? Porque, quer dizer, o senhor Cícero é apenas signatário e assina tudo, não é, que é colocado nas suas mãos pelo outorgante. Ele não tem conhecimento do que ele está assinando, mas o outorgante tem que ter, né? Quer dizer, porque senão fica aí um negócio muito esquisito. Ou a gente traz o outorgante aqui para falar o conteúdo daquilo que era enviado para o outorgado, que apenas colocava a sua assinatura aprovando, né, aceitando aquilo que estava sendo colocado nas suas mãos. Quer dizer, eu estou vendo aí como uma peça importante a ser ouvida pela Comissão Parlamentar de Inquérito exatamente o outorgante. O outorgante saber. Escritório de advocacia, né, que outorgava. Bom, então, eu reitero, né, concluindo aqui os trabalhos dessa CPI, de que o senhor Eli quer falar novamente? Por favor. Presidente, só uma ponderação, rapidamente, né? Parece que o Cícero acabou descobrindo que o ativo da Rio Oil é exatamente o Rio Petróleo, né? Até há pouco, não desconhecia até pouco tempo sobre essa informação. Em todo caso, não sei se era possível, qualquer informação que o senhor tenha, por acaso, por e-mail, através de documentos, relacionado a Rio Petróleo, né, pudesse ser encaminhado, eu não sei, desculpa estar, né, por nossa forma, mais encaminhado à CPI, né, porque é importante saber disso, seu Cícero, porque a Rio Petróleo é uma empresa, é uma SA, tá? Sociedade Anônima fechada, capital fechada, né? Criada pela Rio Oil
e pelo Rio Previdência. É uma empresa criada por uma autarquia estadual, né? Então, uma empresa e que, a princípio, é uma empresa pública, né? Deveria prestar contas também, né? Como sou representante dessa empresa, volto a dizer, né? Essa empresa não presta informações, ela não presta contas ao Tribunal de Contas, aos órgãos de controle. Então, é importante de saber, né, os motivos por que não presta. Então, se eu pudesse encaminhar qualquer documentação que pudesse nos garantir, né, de quem são os responsáveis, quem é o responsável por essa empresa e por que, né, a informação mais relevante, né, por que essa empresa, a Rio Petróleo, ela não presta conta das suas informações aos órgãos de controle do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. O senhor Cícero quer fazer mais alguma consideração? Então, reitero que estamos solicitando já do senhor a procuração e o contrato de representação com a Rio Oil ou com a DL Piper como parte dessa representação, cópias de todos os documentos que o senhor tenha encaminhado para qualquer órgão que seja relacionado a Rio Oil Finance Trust, ou a Rio Petróleo, ou ao Rio Previdência, e vamos encaminhar para o senhor também todas as questões referentes à administração da Rio Oil Finance Trust, para que o senhor, como representante legal no Brasil dessa trust, encaminhe aos investidores as solicitações dessa CPI. A gente considera que, mesmo sendo um contrato internacional, por envolver ativos públicos, é fundamental que sejam prestadas os devidos esclarecimentos aos órgãos de controle do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil, e essa comissão parlamentar de inquérito, como parte desse processo de controle, encaminha a requisição dessas informações. Não mais havendo... Eu só quero reforçar e enfatizar, presidente, a convocação do outorgante. Inclusive, nós temos que ter aí endereço, entendeu? Sim, vamos fazer esse encaminhamento na nossa próxima reunião ordinária. Vamos fazer esse encaminhamento. Então, nada mais havendo a tratar. O deputado Valdec está retornando, quer fazer alguma questão? A gente está encerrando aqui. Não, desculpa, eu estava então, presença na Comissão de Economia. Então, nada mais... Eu só queria fazer uma constatação, porque provavelmente será uma tendência do relatório nesse sentido. Não sei antes de novo renovar os agradecimentos pelo comparecimento à CPI, mas a constatação que a gente chega por essa oitiva é que se trata de um trabalho de procuradoria quase às escuras, né? Porque o representante da Rio Oil Finance Trust no Brasil não sabe de absolutamente nada, né? E sequer do teor dos documentos que firma em nome do Trust. Portanto, é uma procuradoria quase vendada. Eu queria fazer esse registro aqui, é uma conclusão a que nós chegaremos no relatório, provavelmente. Bom, o deputado Alexandre, que não se encontra aqui, ele encaminhou uma pergunta também que a gente acabou não perguntando, dentre as autoridades que a gente perguntou se o senhor conhecia, se o senhor mantém alguma relação com o senhor Tiago Bienias, do Banco do Brasil. Não. Não. Bom, eu reitero que, mesmo sem ler, o senhor é responsável por todos os documentos que assina no Brasil, e é nesse sentido que a gente vai continuar encaminhando todos os pedidos de esclarecimento que a gente considera necessário serem prestados a essa CPI, para que a gente consiga cumprir o nosso papel e zelar pelos recursos públicos do Estado do Rio de Janeiro. E nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer a presença de todos, e está encerrada a 8ª audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito.